Olá, meus queridos alunos, vamos hoje para mais uma aula de máquinas elétricas. Continuando o nosso assunto sobre máquinas de corrente contínua, hoje nós vamos ver alguns detalhes construtivos dessa máquina. Eu tenho aqui o detalhe de um rotor, onde eu tenho as minhas lâminas de cobre que fazem parte do computador, as escovas de comutação. O papel dessas escovas, como nós já vimos, em caso de motor, eu preciso então alimentar essas bobinas para elas gerar um campo. No caso de um gerador, é por meio delas que eu vou recolher a tensão induzida nessas espiras. Eu tenho dois conjuntos de espiras, apenas para ilustrar, onde eu vou produzir então o meu enrolamento. Eu vou começar por essa bobina azul, eu vou chamar essa bobina de lado 1 da minha bobina, e então essa bobina ela vai ser enrolada de sorte que ela dê a volta nesse meu núcleo, e ela vai ser ligada aqui na minha segunda lâmina. Aí eu vou chamar essa outra ponta aqui de lado 1', ou seja, o outro lado da minha bobina azul. Essas bobinas serão então ligadas em série, de modo que se eu terminei a minha bobina 1 aqui, é aqui que começará a minha bobina 2. Então, mais uma vez, eu dou a volta aqui na estrutura do meu núcleo e ligo aqui na minha lâmina 3. Essa lâmina 3 eu vou chamá-la então do meu lado 2', ou seja, o outro lado dessa bobina. Essa minha imagem traz aqui um corte no plano do meu rotor da máquina, de sorte que, se eu olhar aqui de frente, vou pegar aqui, colocou um observador aqui, está nessa posição, então está aqui. Se ele olhar daqui, o que ele verá é exatamente essa imagem. Eu tenho aqui as lâminas do comutador, que é essa parte em amarelo aqui. Eu tenho aqui o corpo do rotor, que é esse núcleo que aqui está. Tenho aqui as sapatas polares, que são fixadas na carcaça da máquina. De modo que eu tenho aqui em cima o polo norte, e aqui embaixo o polo sul. E essas escovas, elas estão afixadas então num plano de 90 graus com essa linha de zona neutra. Deixa eu apagar aqui para deixar esse desenho mais claro. Então eu vou fazer a interligação das minhas bobinas aqui, pelo meu diagrama. Então a minha primeira bobina, eu vou ligá-la aqui na lâmina 1. Então ela vai entrar aqui e vai sair exatamente no lado oposto. Saindo do lado oposto, eu vou ter que conectá-la à minha lâmina 2, porque eu preciso conectar essas bobinas em lâminas adjacentes do computador. Já que eu terminei a minha primeira bobina na lâmina 2, é nela que eu começo a minha segunda bobina. Então ela vai entrar aqui nessa fissura do corpo do rotor, vai sair exatamente do lado oposto. E aí eu preciso então afixá-la na lâmina 3 e assim sucessivamente. A gente pode seguir esse diagrama aqui. A gente tem aqui a lâmina 1 ligada no lado 1 da bobina, a lâmina 2 ligado no lado 1' da minha bobina 1, ou seja, do outro lado da bobina 1. E exatamente na lâmina 2 que eu começo a minha bobina 2, e na lâmina 3 do comutador eu ligo o outro lado da bobina 2, que eu chamo aqui de 2'. E aí, se a gente seguir esse esquema aqui, é exatamente esse esquema de ligação que aqui está. Se eu considerar essa máquina em funcionamento, e aí seja ela um motor ou um gerador, e se eu tiver as minhas escovas posicionadas da forma que aqui estão, isso irá fazer com que eu tenha um conjunto de 3 bobinas que estão em série, paralelo com outro conjunto de outras 3 bobinas. Isso então resultaria uma tensão induzida como a soma dessas 3 bobinas. Portanto, eu teria uma resultante aí de 3 vezes o valor dessa tensão. Considerando então que esse rotor ele sofreu um pequeno deslocamento, de sorte que eu tenho aqui a lâmina 1 curto-circuitada com a lâmina 6 pela minha escova, ou seja, eu coloquei a bobina 6 em curto desse lado, e desse outro lado aqui, ó,
eu estou interligando as lâminas 3 e 4. Quando eu faço essa interligação, eu coloco exatamente a minha bobina 3 em curto. Observem os senhores que isso aconteceu exatamente na região de zona neutra, ou seja, eu curto-circuitei essa bobina e essa exatamente quando não tinha nenhuma tensão induzida nelas. Qual que é a vantagem disso? Que a gente faz a comutação sem promover faiscamento elétrico da máquina. Observem aí dos senhores que eu tenho esse conjunto de bobinas aqui em paralelo com esse outro conjunto de bobinas. E agora eu só tenho duas bobinas que estão somando essas tensões. Então, o pico de tensão que eu vou ter agora na posição dessas escovas é duas vezes a tensão de cada bobina. Então, observe que a minha variação, dependendo da posição do rotor, ela vai ser, o pico vai ser de 3 vezes o valor da tensão da bobina, e o vale, que vai ser a parte aqui de baixo, vai ser de 2 vezes o valor da tensão da bobina. Daí essa variação aqui mostrada no gráfico. Acontece que nós vamos ter um pequeno problema aqui, porque eu tenho aqui linhas de campo do rotor da máquina sendo produzidas, e eu tenho aqui linhas de campo no estator da máquina que também estão sendo produzidas. E haverá interação entre essas linhas de campo do rotor com as linhas de campo do estator. E a gente tem aqui um espaço vazio que a gente chama de entreferro. Por que entreferro? Porque esse espaço vazio está exatamente entre este material ferromagnético, eu vou chamar ele aqui de 1, que é o material ferromagnético do estator, e esse material aqui do rotor, que é o material ferromagnético 2. Então, as linhas de fluxo vão passar exatamente entre esses dois materiais ferromagnéticos. Daí o nome de entreferro. Como eles têm a relutância aqui do ar, ela é diferente da relutância desse material e desse material, o que vai acontecer é uma pequena distorção dessas linhas de campo provocado pela interação das linhas de campo do rotor com as linhas de campo do estator. O problema disso é que vai ocorrer uma alteração da minha linha neutra. A minha neutra ela vai se deslocar. Ora, se eu afixei as minhas escovas do comutador exatamente numa posição de 90 graus para que quando o giro do rotor ocorresse, o curto-circuitamento das espiras acontecesse exatamente no momento em que essas tensões, que essas bobinas não tivessem nenhuma tensão, com o deslocamento da zona neutra, o que vai acontecer é que essas espiras, essas escovas que estão aqui afixadas nessa posição da máquina, vão curto-circuitar espiras não mais dentro da zona neutra, porque houve o deslocamento de um ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo de φ. Portanto, quando essas espiras forem curto-circuitadas, elas terão tensões induzidas nelas, o que vai provocar faiscamento no momento, então, dessa comutação. O sentido de deslocamento da zona neutra, ou linha de zona neutra, como queira, a máquina dependerá da natureza dela. Então, por exemplo, no motor, essa zona neutra ela vai se deslocar aqui, ó, no sentido anti-horário. Já no gerador, essa linha de zona neutra, ela se desloca no sentido horário. E mesmo que essas máquinas, né, embora distintas, tenham o mesmo sentido de rotação. Isso acontece exatamente por causa da natureza dessa máquina. A gente não pode esquecer o princípio de funcionamento. Então, num motor, eu forneço energia elétrica para que essa máquina converta essa energia elétrica em energia mecânica, ou seja, torque. Em outras palavras, giro. Já no gerador acontece o oposto. Eu vou fornecer energia mecânica, ou seja, eu vou girar o rotor dessa máquina para que ela então converta esse movimento mecânico em energia elétrica por meio de uma indução de tensão nas espiras do lado induzido. E aí, veja bem, essa tensão induzida ela vai exatamente se contrapor ao movimento do rotor, né? Nós precisamos lembrar lá da lei de Lenz, né, de tensões induzidas. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha no canal, tem lá uma explicação
sobre a lei de Lenz. Então, veja bem, essa tensão induzida no gerador, no fundo, ela é uma força contra-eletromotriz. Daí, então, a diferença de giro dessa zona neutra entre esses dois equipamentos. É preciso, então, sanar esse problema do deslocamento da linha neutra. Eu tenho, então, as escovas posicionadas nesse plano, eu tenho as linhas de campo magnético aqui, por esse desenho, fluindo nessa direção, de norte para sul. Então, eu tenho esses dois polos, e eu tenho aqui um deslocamento da minha linha de zona neutra. E aí o que se faz é criar um polo intermediário, que é esse polo aqui. Daí o nome de interpolo, ele está entre o polo norte e o polo sul da máquina. Isso faz com que essa linha de zona neutra ela se desloque para a posição de origem, evitando que as espiras sejam curto-circuitadas quando existem tensões nelas. Para motores mais robustos, eu preciso substituir o ímã do estator da máquina por bobinas. Então, para isso eu teria aqui o material ferromagnético e as sapatas polares. E nessas sapatas polares, então, eu vou enrolar aqui as minhas bobinas de campo e serão elas que irão produzir o fluxo do estator da máquina, substituindo lá o ímã, conforme eu já disse. E aqui eu tenho a minha bobina de entrepôt. O papel dela é exatamente fazer com que a linha de zona neutra ela volte para a posição original. Obviamente, eu vou precisar minimizar as perdas dessa máquina. Então, esse material onde será montado o estator, ele precisa ser laminado, para que com isso eu aumente a resistência e, por conseguinte, diminua as correntes de Foucault. Então, com isso, eu consigo minimizar as perdas da minha máquina. Nós já vimos isso em outra aula. Essas perdas são exatamente perdas por histerese e corrente de Foucault. Então, quando eu faço esse laminamento, eu exatamente estou tentando minimizar essas perdas. Quem tiver dúvida sobre isso, dá uma olhadinha no canal aqui. Tem uma aula lá sobre perdas por histerese e corrente de Foucault. O objetivo era exatamente dar um pouco mais de detalhamento, né, na construção dessas máquinas de corrente contínua, seja ela motor ou gerador. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, clique aqui embaixo no like para a gente fortalecer o canal. Senhores, vou ficando por aqui, vou postar novas aulas, então, por favor, se inscreva no canal para que vocês recebam notícias sobre essas novas aulas. Vejo vocês no próximo encontro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.